Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui novamente, né? Falando de princípios de novo, né? Acho que vai dar na minha FEP, estou indo bem. Estou classificando bem a pesquisa que foi me designada, né? Que é princípios cosmoéticos. Sejam bem-vindos, todo mundo muito bem-vindo aí a mais uma tertúlia. Na verdade, aqui eu vou começar a compartilhar de novo essa questão de princípios cosmoéticos. Eu vou contar um pouquinho o histórico da pesquisa, para contextualizar o pessoal que não me conhece, né? E para poder entender assim, qual que é o benefício, as vantagens da gente começar a aplicar os princípios cosmoéticos no dia a dia. Que essa pesquisa ela tomou corpo assim maior, ela começou a ficar mais sistematizada, né, mais com corpos, né, de ciência a partir da inauguração da fundação da Cosmoethos. Então, eu vou contar um pouquinho assim do porquê pesquisar princípios cosmoéticos, né, e por que eu me interessei sobre esse assunto. O slide pode pôr? Isso. Então, eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou Adriana, meu nome é Adriana Rocha, sou professora da Conscienciologia e pesquisadora. A gente começou a voluntariar, eu e minha dupla ali, o professor Regson, desde 95. Então, a gente brinca aí, o pessoal mais antigo comenta que nós somos da turma jurássica, né? Da Conscienciologia. E a gente voluntariou no IPC, voluntariei na Unicim, na OIC. Então, assim, eu passei por várias instituições conscienciocêntricas, fui acompanhando, isso que é muito interessante, fui acompanhando o crescimento da conscienciologia, né? E eu vejo que esse crescimento e esse voluntariado que eu fui participando me deu uma boa cosmovisão do grupo e também das instituições conscienciocêntricas. E aí eu vou explicar um pouquinho por que isso tem a ver ali com as minhas diretrizes da Proexis, né? Eu, na verdade, desde 96 ali até 2004, mais ou menos nesse período, que foi quando a gente começou a voluntariar, foi quando eu comecei a dar aula, né? Muito por influência aqui do professor Regson. Quem não conhece o professor Regson, ele é o coordenador geral da Cosmoethos, né? Ele foi coordenador do IPC, da parte de formação docente no IPC, criou o curso da reaprendência de formação dos professores, e assim vai, né? Nessa vida e em várias vidas, ele sempre estava ali participando da liberação de professor, da formação de professor, de Conscienciologia, assim vai, né? Então, assim, muito por influência dele, eu estava numa crise existencial, eu estava em Melim, eu já tinha formado em Direito, e eu não sabia o que eu ia fazer com a minha profissão. Eu tinha escritório com um colega, mas aquilo não me preenchia, não me dava satisfação. E aí eu entrei numa melancolia e eu não sabia o que eu ia fazer. Até que um dia eu acordei, hoje eu digo que foi inspiração dos amparadores da Equipex. Acordei assim do nada, falei, vou fazer mestrado. Vou fazer mestrado aí para... Quem sabe um dia eu dou aula, sei lá, mas eu queria fazer mestrado. Isso foi numa segunda-feira, e numa sexta-feira, isso em 92, era o último dia para inscrição para o mestrado. E em 2 dias eu corri atrás de documento, enfim. E foi a partir dali que foi o divisor de águas, que eu falei assim, nossa, aí eu entrei na vida acadêmica jurídica. Eu falei assim, saí da melancolia e entrei no fluxo da docência, né? Depois eu conheci o Regson, e aí ele falou, não, vai dar aula, né? Nunca tinha pensado em dar aula. Agora vocês veem como a gente precisa recuperar cons do curso intermissivo, né? Nunca tinha pensado em dar aula. Comecei a dar aula de Direito na faculdade, e aí fui direcionando a minha vida, por isso que é convergência ali. Eu fui vendo que eu fui fazendo a convergência, tanto da área profissional quanto da área do voluntariado, em relação à docência, especificamente. Porque depois a gente conheceu a Conscienciologia, eu comecei a dar aula de Conscienciologia também. E aí tudo
começou a ficar direcionado para a docência ligada à área jurídica ou, na época que a gente conheceu a Conscienciologia, a cosmoética, porque a palavra cosmoética foi a minha senha intermissiva. Quando eu entrei na Conscienciologia, eu pensei assim, nossa, o que me chama a atenção? Cosmoética. Então, acendeu uma luzinha verde e tudo que eu fiz, tanto no voluntariado quanto na área profissional, tinha por detrás essa especialidade. E eu comecei o voluntariado, eu lembro que eu contei isso recentemente, eu cheguei na Glória, lá no IPC, e aí eu perguntei para uma professora, o Jorge, lá em Florianópolis, é que lembrou o nome da professora? Era Fátima, acho que era Fátima. Não era Fátima? Você lembra, né? Ah, foi o Rex que lembrou. E aí eu perguntei para ela, acho que ela era advogada, né? Era advogada. Aí eu perguntei para ela, vem cá, não dá para a gente fazer uma convergência aí do direito com a cosmoética? Não tem uma área que a gente possa trabalhar? Não tem jeito. É incompatível. Aí eu saí dali arrasada. Eu falei, mas como não? Né? Você vê que a gente tem que refletir sobre tudo. Aí a gente vai falar um pouquinho dos princípios, como é que eles ajudam a gente a fazer essa ponderação, essa reflexão. Eu falei, mas a senha intermissiva era como se ela ficasse latejando na minha intraconsciencialidade, dizendo, não, mas não é possível, tem alguma convergência, é possível fazer alguma coisa. E eu saí perguntando para todo mundo, e na época, gente, era assim, você ser advogado ou estar na área jurídica, você ia direto para a baratrosfera, porque não tinha salvação, né? Não tinha saída. Era uma daquelas profissões que eram corruptas e não tinha como você ter jeito. Na época não tinha para-direito, não tinha nada dessa especialidade, não se falava nada disso, né? Então, assim, ou você era cosmoético, ou você começava a pesquisar cosmoética e abandonava tudo e ia fazer psicologia. Eu cheguei a fazer 3 anos de psicologia, né? Porque aí você estava numa profissão que realmente ia estudar a consciência e tudo mais, ou você ia direto para a baratrosfera. E eu vi que eu consegui fazer essa convergência, muito com a ajuda de colegas de voluntariado, da área também. Então, a gente começou, na época, foi a própria professora Cristina Aracaki que começou a fazer essa convergência. Não tinha jurídico no IPC. E aí a gente começou a trabalhar junto, comecei a trabalhar com ela para criar o jurídico, estruturar toda a assessoria jurídica da instituição. Imagina se não tivesse, né, acontecido esse trabalho lá atrás, hoje em dia, como é que não estaria, né? Então, a gente vê que, a longo prazo, né, o trabalho de formiguinha, que a gente estava comentando, vai gerar frutos. Então, eu lembro muito de uma frase do professor Waldo que ele fala, tem lá em casa, assim, bem grande. Nunca desista, jamais desista de um bom empreendimento, ainda mais um empreendimento evolutivo, né? E aí eu vi que houve muito essa convergência. Então, a docência jurídica com a docência na Conscienciologia. Aí fui fazendo minha formação. E aí, em 2004, com a vinda do IPC para a Foz, eu lembro que a gente estava na diretoria do IPC em 2004, quando chegou lá na diretoria, o professor Werner falou, vamos levar o IPC para a Foz do Iguaçu. Nossa, caiu o mundo, né? Voluntário entrou em crise. Aí a gente falou, não, calma, gente, nem todo mundo é obrigado. Não precisa ir, cada um no seu tempo, vamos para Foz do Iguaçu. E aí, em 2004, quando a gente chegou em Foz do Iguaçu, aqui eu já estava trabalhando na parte jurídica, já estava pensando em começar doutorado. Quando eu cheguei, o professor Waldo falou assim para mim, você tem que estudar deontologia e principiologia. Aí eu falei, tudo certo, professor Waldo, legal, tá? Porque, na minha cabeça de professora de direito, né, tudo certo, eu dava aula de constitucional. Constitucional, para quem não sabe, é a área que trabalha com o direito público, que é assim, que estuda como é que funcionam os governos, como é que funciona o Estado, né, a relação entre os Estados, as decisões, aí as grandes decisões, as polêmicas que existem, por exemplo.
Você autoriza aborto ou não autoriza aborto, né? Você faz pesquisas com célula-tronco, esses grandes dilemas, vamos dizer assim, da humanidade, né? Essa área ela trabalha muito com essa área porque isso tem muita relação com decisão dos tribunais ao longo da história. Então, por exemplo, as grandes declarações dos direitos universais, a história da humanidade em relação a como é que foi progredindo, né, a sistematização desses chamados direitos, né, humanos, hoje são chamados direitos humanos, mas como é que a gente foi protegendo as liberdades. Então, eu sempre gostei muito desse assunto. E isso, para você estudar e dar aula, a gente trabalha muito com princípios, né? Aí, princípios constitucionais, princípios da ciência jurídica, e eu sempre gostei muito disso. E eu dava aula disso, né? Eu pesquisei no mestrado isso. Aí, quando o professor Valdo falou, você tem que estudar deontologia, principiologia, eu falei, está tudo certo, né, professor Valdo? Né? Na minha santa ignorância, como diriam, eu dou aula disso, está óbvio. Mal sabia eu que tinha muito mais coisa para fazer ali para frente em termos de programação existencial. Eu vou contar mais para frente porque é o que a gente vai chegar aí no chamado princípio cosmoético-grama. Mas aí a ciência foi evoluindo, né? O professor Valdo foi desenvolvendo aí a conscienciologia, criando mais especialidades. E aí, mais para frente, veio a paradireitologia. Aí eu falei, vamos fazer uma convergência. Eu era coordenadora depois do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, e o grupo que estava ali decidiu também trabalhar com a paradireitologia, e a gente falou, olha, vamos fazer uma convergência, porque os assuntos ali são muito semelhantes. Estava no início, a gente não sabia diferenciar muito, né? E o grupo era o mesmo, então por que a gente não trabalha em conjunto, né? E aí a gente fez a convergência dos dois colégios, fizemos vários eventos dos dois juntos, né? O professor Rex foi até Porto Alegre, né? A gente deu um evento lá muito legal, né? E aí, vamos lá, vamos trabalhar princípios e deontologia. Aí ele falou, deontologia, eu falei, tá, tudo bem, tem que estudar, né, a ética das profissões, para ver como é que a gente vai chegar. Minha família é de advogado, tudo certo. Fala, Rex. De repente, seria bom dia, pessoal. Seria interessante explicar o que é deontologia para quem... Eu vou explicar já. Tá bom. Para saber o que advogado fala assim, de uma maneira que todo mundo sabe o que é. Eu vou explicar já deontologia e principiologia. E aí, ali, em 2004 a 2015, né, como eu falei, a gente começou a trabalhar a convergência das duas especialidades, porque as duas têm princípios. E aí, em 2015, desde 2010, o professor Valdo tinha falado para um grupo que era preciso criar uma IC de cosmoética. Eu estou repetindo essa história de novo, porque tem gente aqui que não conhece. E aí, a gente estava trabalhando no Colégio Invisível, um grupo, no Colégio Invisível da Cosmoeticologia. Eu tinha já feito um curso, que era curso introdutório de cosmoética, era para o IPC, na época eu ia propor para o IPC. E aí deixei ele na gaveta, e aí o grupo falou assim, a gente podia criar um curso. Eu falei, eu tenho um curso, vamos trabalhar junto, a gente aprimorar, né? E aí começamos a trabalhar em cima desse curso, Introdução à Cosmoética. E aí, lá pelas tantas, uma pessoa que era do grupo falou assim, porque em 2010 o professor Valdo falou que tinha que criar uma IC de cosmoética. Eu falei, como assim? Em 2010, era 2014 isso. Mas não estou sabendo dessa história, ninguém sabe dessa história. Não, mas aí deixou para lá. Agora tem a juriscôncia. Eu falei, não, mas, gente, o professor Valdo está vivo, né? Vamos perguntar para o professor Valdo como é que é essa diretriz aí da Proexis, porque, às vezes, pode ter mudado realmente, né? Com a criação de uma IC de paradireitologia, não precisa mais de uma IC de cosmoética. Vamos perguntar para ele se continua a mesma informação ou tem que atualizar. Aí, não, mas não pode... Eu estou contando isso, gente, porque tem um princípio cosmoético que é chamado princípio da ousadia cosmoética. Assim, em todas as ações nossas, em toda a nossa manifestação, a gente precisa manter a coragem, o destemor, né? E aí junta com o outro, que é a paciência. Então, eu vejo que esse caso ele ilustra muito essa coisa da ousadia, não só minha, mas também do grupo. Então, a gente assumir informações que a gente tem, a gente não ser omisso, né, deficitariamente. Então,
É interessante esse caso, porque depois, eu refletindo sobre essa situação, eu vejo que estava presente essa condição. E aí fomos perguntar para o professor Valdo, né, sobre o curso, e o grupo falou assim, não fala nada de IC. Né? Eu lembro que o professor Valdo estava nessa cadeira, né, eu estava onde está a Fabiana. Ó, professor Valdo, aí fizemos assim para ele, ó, professor Valdo, tem um curso aqui de cosmoética, tá? Aí ele pegou a folhinha, nem olhou, jogou para o lado, assim mesmo, e falou assim, tá. Aí olhou para mim, né, Fabiana, e falou assim, tá, o que vocês querem? Eu já falei que tem que ter uma IC de cosmoética. Aí o grupo, né, saiu do prumo, tararã, e aí, tá bom, professor Valdo, mas não tem a jurisprudência? Não, gente, vocês não estão entendendo nada, aquele jeitão dele. Precisa de uma IC de cosmoética, porque a cosmoética ela é muito mais abrangente, ela é muito mais ampla. Né? Jurisprudência é para advogado, né? Para a direitologia, é uma coisa focada, é para um grupo específico que tem que trabalhar com aquilo. Por quê? Ele fazia analogia em relação à OIC, né? Que a OIC ela é de pessoal da área de saúde, né? Isso, médico e psicólogo, para desenvolver a consciencioterapia. E a paradireitologia precisava ser desenvolvida pelo pessoal da área jurídica. É como se você fizesse essa analogia. Né? Então, tem sentido, né, você ter essa condição para poder ajudar a catalisar esse grupo, né, para esse grupo assumir, em última análise, um intermissivo, o curso intermissivo. Porque desde o histórico lá de 96, gente, não sei se vocês sabem, mas o pessoal da área jurídica chegou à Conscienciologia e falou assim, eu não quero trabalhar com direito. Eu estou cheio de trabalhar com direito, quero nem ver isso. Aí a gente, nossa, tem tanta coisa para fazer. Aí o povo foge da raia, né? Então, omissão deficitária. Então, o princípio aí, só aí o princípio cosmoético já não está presente. Enfim, aí ele falou que tinha que ter uma IC. Aí o professor Regson gostou da ideia, né? Ele tinha saído da repreendência para cuidar de alguns aspectos particulares. Ele falou, gostei dessa ideia. Aí a gente veio conversar com o Valdo sobre outros assuntos particulares. Aí ele falou, Valdo, estou gostando desse negócio de uma IC de cosmoética. Aí o Valdo falou para ele assim, riu com a cara, falou, é a tua cara, né? Tarará. Então, a gente brincou, chegou o coordenador-geral, né, da instituição, que era o Rex. E aí a gente começou a trabalhar, e quando a gente começou a trabalhar, a gente começou a ver ali a estrutura da matriz curricular da instituição. E, na hora que a gente criou a Cosmoética, eu pensei, nossa, esse é o momento de colocar na matriz curricular questões ligadas aos princípios cosmoéticos. Porque, em 2015, você tinha lá, tem na enciclopédia a seção Principiologia, a seção Legislogia, mas era assim, quase que uma intuição, né, no intermissivo, que precisava alguma coisa mais didática, mais prática, para a gente conseguir entender o princípio cosmoético no nosso dia a dia. Porque qual que era o meu principal questionamento? Não só ali na orientação do professor Valdo, mas eu tinha dentro de mim uma angústia muito grande. Qual que era a minha angústia? Eu não sabia resolver meus grandes dilemas cosmoéticos. Sabe aquele negócio que a gente vinha perguntar, porque tinha o professor Valdo, que era a nossa referência, que a gente, quando tinha uma grande dúvida existencial, né, ou dúvidas existenciais, a gente vinha perguntar para o Valdo. Eu compro a bicicleta ou mudo de casa? Eu venho para Foz ou fico onde eu estou? Né? Eu separo ou não? Aí, e eu trabalhava muito na monitoria da tertúlia, né, quando era professor Valdo, e a gente ficava ali vendo as perguntas. E as perguntas que vinham eram todas ligadas a assuntos assim, muito triviais do nosso cotidiano. Né? Essas dúvidas assim, de relacionamento, de existência. E em grandes momentos que eu ficava com dúvida também, eu ficava assim, poxa, eu preciso resolver minhas dúvidas. E aí eu comecei a ver que os princípios, se eu começasse a sistematizar os princípios cosmoéticos, aquilo ia começar a me dar mais autonomia. Né? Por que eu não posso resolver meus dilemas? Né? Eu preciso aprender a resolver minhas questões. É diferente de quando a gente vai perguntar para alguém para trocar ideia, né? Para ajudar a refletir. Por isso que a gente tem lá uma preceptoria na Cosmoética em que a gente faz esse direcionamento personalizado em relação aos princípios. A pessoa tem dúvidas, aí a gente ajuda a pessoa a raciocinar com base nos princípios cosmoéticos para ela chegar às próprias conclusões. Né?
E aí, a partir disso, eu falei, não, já que tem que trabalhar a princípio, vamos tentar sistematizar os princípios cosmoéticos. E aí a gente começou a fazer um trabalho lá na IC, que é isso. A gente está pegando os tratados, a gente começou ali pelos 700 experimentos, para ver o que o professor Valdo colocou ali em termos de princípios cosmoéticos. Porque ele tem horas que ele fala de princípios bem explícitos, mas a maioria deles ele coloca assim, bem sorrateiramente. E aí a gente começa a identificar, olha, isso aqui é um princípio, isso aqui é um princípio cosmoético, para fazer esse trabalho de sistematização. E qual foi a base? A base que a gente raciocinou no primeiro momento foi o conscienciograma, para poder criar o princípio cosmoético-grama. Ele tem o conscienciograma, o livro tem perguntas ligadas à cosmoética, ele é baseado em cosmoética, numa análise aí dos nossos traços e tudo mais. Mas você vê que ele tem duas grandes divisões, né, que é o holossoma e a intraconsciencialidade. Então, a partir dessa premissa que o professor Valdo colocou, vamos criar princípios cosmoéticos ligados também, né, ao holossoma e à intraconsciencialidade. E em relação à intraconsciencialidade, você vai detalhando. Então, esse é um trabalho, gente, que está em andamento, né? Ele não está finalizado, está assim, caminhando, né? Mas a base é essa. Então, a gente criou. Aí veio um verbete, né, chamado ali Princípios Cosmoéticos. Lá em cima tem a lista dos 75 princípios iniciais que estão nesse verbete, tá? Se vocês quiserem pegar para poder ler. E a gente começou a dar cursos na IC com base nesses princípios, para começar a ajudar a pessoa a ver se ela está tendo uma ação mais cosmoética ou não. Porque qual que é o grande objetivo? A gente, no dia a dia, vê nesses grandes dilemas e nos pequenos, nas nossas condutas do dia a dia, se a gente está sendo mais cosmoético ou não. Porque a gente aqui tem aquela tendência de falar, olha lá, a conduta do fulano não é anticosmoético. Você está sendo anticosmoético, você está sendo cosmoético. Baseado em quê está dizendo isso? Né? Qual é o referencial? Qual é a premissa de análise? E o professor Valdo coloca no léxico de ortopensatas, ele tem, não, no 700, tem um capítulo que ele está falando lá da gente fazer autorreflexão, do orientador evolutivo. Ele diz assim, quando a gente conversa com o orientador evolutivo, quem já tem um nível maior assim, de maturidade, o orientador evolutivo ele não diz para a gente, olha, é isso e aquilo. Ele leva a gente a chegar a uma conclusão, com base nas nossas condutas. Então, você faz aquela análise das nossas realizações na programação existencial, na vida intrafísica, etc. E ele leva a gente a chegar à conclusão se as nossas condutas, né, foram cosmoéticas, se não foram. Aí, com base nisso, é que a gente sistematizou e foi criando essas preceptorias. Tá, então vamos ver, vamos analisar se a minha relação com os meus veículos, né, de manifestação estão sendo cosmoéticos ou se não estão. O que está ok, vamos melhorar. E o que está mais ou menos, vamos aprimorar. Então, tem um princípio básico assim. A gente vai mostrar que isso tem uma lógica em relação à regra, né, a valor, a princípio, etc. Então, tem uma básica que o professor Valdo coloca lá. É importante para manter a saúde do sono você dormir. Dormir. Né? Então, é o princípio do repouso eficaz. Então, se a pessoa fica um mês, eu estou falando porque eu estou usando isso comigo, né? A pessoa fica um mês, bota lá na mesinha, então lá na cozinha, quem for lá em casa, tem 3 princípios lá digitadinhos, toda hora fica olhando, e ele vai mudando. Aí você coloca lá, princípio do repouso eficaz. Aquilo é como se fosse assim uma luzinha que ficava na sua cabeça. Então, toda hora que você for fazer alguma ação, que você for dormir, você vai começar a pensar, deixa eu ver se eu estou dormindo no horário certo. Né? Deixa eu ver se eu estou com a quantidade de sono ok. Eu estou descansando? Eu não estou descansando? Eu preciso ajustar esse meu sono? Não preciso? Só com um princípio, a gente tem uma série de características, né, e possibilidade de elencar condutas que a gente esteja fazendo com a gente que possa ser mais cosmoética ou não. E aquilo vai dando um norte, uma diretriz para a gente poder ajustar o prumo. Né? Porque, vocês sabem, é uma coisa básica. Né? O soma ele precisa de repouso.
Se você não reposa, não dorme suficiente, você começa a falhar a memória, começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso, não consegue realizar as tarefas. E assim vai, em última análise, você está lá no fundinho, né, evitando que realize a programação existencial com alto nível. Então, assim, num princípio só, a gente pode já só aí fazer uma série de ajustes, se precisar, e otimizar o que está ok. Né? Então, uma das grandes vantagens de aplicação desses princípios é a gente fazer esses ajustes em relação às nossas condutas cosmoéticas e às outras. E a gente vai ver que as fases de aplicação dos princípios, aí, desde que a gente começou a sistematizar em 2015, elas vão sendo reajustadas, sabe? Então, a gente teve um grande bloco assim, de realizar um princípio por dia, aí você faz uma maratona. Né? Cada dia você foca, desde que acorda até que você vá dormir, em algum princípio que você quer analisar. E aí depois você vai vendo qual é que você quer focar, já selecionando propositadamente. Né? A gente vai falar mais um pouquinho para frente. Ó, gente, eu falo demais, tá? Se vocês quiserem perguntar, pode interromper, tá? Que advogado gosta de ouvir a própria voz. Então, assim, eu vou falando, mas vocês podem levantar aí e perguntar qualquer coisa. Então, assim, ó, eu sabia, a Fabiana gosta. Vou só definir o princípio cosmoeticograma. O que é o princípio cosmoeticograma? É uma definição simples. É o seguinte, é você saber medir, é você saber compreender, entender a aplicação dos princípios na conduta pessoal. Então, esse é um exemplo que eu acabei de falar. Dormir, né? Então, é uma conduta, você dormir. Você saber qual é a necessidade sua pessoal de carga horária de sono. Tá, a partir do princípio do repouso eficaz, que diz que é cosmoético você, né, dormir e dar o repouso necessário do soma. Então, toda vez que você dorme e acorda bem, está bem descansado, você pode dizer, oba, hoje essa minha conduta foi cosmoética. Aí você classifica lá, ó, tá ok, estou cosmoético comigo mesmo. Na medida do possível que você não está atendendo a sua quantidade de sono, você pode dizer, ó, estou sendo anticosmoético. Aí você vai dizer, isso é autocorrupção. Aí você vai dizer, aí você começa a partir de um item a detalhar. Por que não está indo dormir, se precisa ajustar o horário. E se a gente lembrar, o professor fazia aqui na tertúlia o tempo inteiro isso, né? Ele ficava falando, olha, eu tenho que dormir tanto. Aí ele comentava, a Graça está fazendo lá, né, o mestrado, ela foi dormir às 4 da manhã, isso está errado. Então, quando ele fazia essas análises, na cabeça do professor Valdo, eu fico pensando, vinha lá o rol todo de princípios cosmoéticos, já estava automático na vida dele. Né? Fala. Bom dia. Está ligado? A necessidade do entendimento e aplicação dos princípios. Né? Quem quer entender de cosmoética precisa entender os princípios. E a importância disso. Qual que é o benefício, né? Vou mudar, ó. Vou botar a setinha ali só para... Oi, o que houve, gente? Olha lá. Eu passei tudo, né? Ó, os princípios, o que eles fazem? Que é a tal da principiologia. Ele ajuda a gente a dar o norte, ó. Então, assim, só a setinha da bússola, ela representa, vamos dizer, o grande benefício, a grande vantagem da gente aplicar o princípio cosmoético. Porque a gente quer acertar mais, não é isso? A gente quer acertar a programação existencial, a gente quer acertar a recuperação dos cônjuges, a gente quer descobrir quem está na outra vida, né, Lu? Está dando ideia, né? A gente quer saber, aí a pesquisa, eu falo isso porque eu sou fã, né, da pesquisa seriexológica. Então, assim, quando eu vou fazer pesquisa seriexológica, eu vou com isso na cabeça. Né? Eu vou com os princípios cosmoéticos na cabeça. Por quê? Porque se a gente vem numa série de existências, que é o pilar lá, um dos pilares do paradigma consciencial, um dos pilares que a gente pode usar de referencial de análise, né? A minha manifestação hoje ela é consequência das minhas manifestações anteriores, em outras vidas. Tanto traforista, os acertos, né, que a gente realizou, quanto os erros. E os erros a gente tem que acelerar para consertar. Então, quando a gente sistematiza os princípios, a gente alinha aquela bússola. Porque, por exemplo, aí eu vou fazer pesquisa lá seriexológica, aí eu descubro que eu estou num grupo específico.
né, que eu estava num país X, né, numa época determinada. Então, qual que era aquela característica? Tá, aquele grupo, aquela afinidade holopensênica, aquele personagem que eu afinizei, que eu tive interesse de olhar, seja lá o que for, como é que era a característica, como é que eles pensavam? Quais princípios cosmoéticos eu poderia, por hipótese, atribuir que estava presente ali, na minha manifestação, se eu estava presente? Ah, isso aqui estava, olha. Então, a gente recentemente colocou lá na Cosmoética o vídeo do Jornada pela Liberdade, que é do grupo do Wilberforce. Né? Não sei se vocês sabem, mas o professor Valdo falou que o William Wilberforce é um abolicionista inglês, né? Ele trabalhou mais de 20 anos para conseguir libertar os escravos, né, do Reino Unido. Né? Então, a pessoa ficou 20 anos, ele e o grupo, tá? Porque era um grupo, era uma equipe. Eles ficaram 20 anos procurando trabalhar pela libertação dos escravos. Então, 20 anos. Aí eu olho para aquele grupo e penso lá, qual o princípio que estava presente? Aí, se pegar ali, o princípio da ousadia de novo, que é um princípio genérico, que ele fala, ó lá, é mista a manutenção do desassombro cosmoético cotidianamente. Você precisa ter coragem, você precisa ter ousadia, persistência, dos grandes empreendimentos, né, e não desistir. Então, você olha o grupo da Conscienciologia aqui, nós somos, vamos dizer, se pegar, né, o referencial do grupo da Conscienciologia, nós temos o princípio da ousadia presente, em termos de grupo. Porque nós somos, né, como é que é? O Rex que gosta de falar, a macro-micro-minoria, como é que é? Macro-micro-minoria, né? Macro-micro-minoria no planeta. E estamos aqui, todo mundo com vínculo consciencial, voluntário, vindo para a Foz, criando instituição, trabalhando em grupo, persistindo ali, né, um dia atrás do outro. Então, a gente tem coragem, a gente tem ousadia. Aí, se eu faço a pesquisa serexológica, vejo aquele grupo. Gostei daquele grupo. Qual que é a característica? Olha, eles têm o princípio da ousadia. Ah, eu tenho esse princípio também? Aí você pensa lá, eu tenho. Eu me afirmo. Sim, porque eu não sei, né, Lu? Estou perguntando para a especialista ali, mas assim, quando a gente vai pesquisar outras vidas, não é para saber, porque, né, todo mundo foi Cleópatra. Eu fui em Florianópolis, o cara da rádio, né? Ele falou lá, nossa, mas todo mundo diz que foi uma grande personalidade. Eu falei assim, pois é, você viu, tem lógica? Tanta gente no mundo, todo mundo foi a mesma pessoa? Meio estranho, né? Então, assim, não é para você saber que foi fulano ou beltrano. Isso ajuda, né, para você chegar nos princípios. Mas é para você poder ver a afinização pensênica. Se você tem interesse em determinado referencial, né, de outra vida, é porque tem afinidade com aquele holopensene, né? Tem afinidade com aquele país. Aí você vai puxar os princípios, tá? Deixa eu ver, tinha princípio da ousadia. Aí você traz para você. Eu tenho esse princípio? Eu sou uma pessoa corajosa? Aí a pessoa pode pensar no dia a dia. Quando eu acordo... Quer trocar? Tá. Quando eu acordo, eu tenho a coragem, né, de dizer ou de fazer coisas que são necessárias? Eu, na hora que eu vou numa reunião, eu tenho assim, o destemor de falar o que eu penso, mesmo percebendo que o grupo, qualquer área, né, profissional, pessoal, na família, né, na Conscienciologia, eu tenho assim, a tranquilidade, que aí é um outro princípio da autoimperturbabilidade, de conseguir falar o que eu penso, mesmo sabendo que o grupo todo vai ser contra. Contra em que sentido? Pensa diferente? A pessoa tem a coragem de continuar falando isso? Então, a gente, quando fez a análise do vídeo lá do grupo do Wilberforce, a gente percebeu que aquele grupo tinha isso, né? Tinha essa ousadia. Então, assim, aí você pode fazer esse cotejo. Se aquele grupo tinha coragem para ficar 20 anos, mais de 20 anos, né, trabalhando, tendo a paciência, né, de tentar esclarecer toda uma nação, que era importante libertar os escravos, né, e todo ano a pessoa apresentava a mesma legislação. Gente, a paciência de Jó, acho que mais do que a do Valdo, né? Paciência de ficar ali repetindo. Pô, será que a gente tem isso hoje? Né? Até que ponto eu consigo me manter com essa coragem? Então, isso já só num princípio. Então, quando a gente começa a ter esses princípios bem categorizados na cabeça, a gente já consegue, no dia a dia,
né, numa ação, a gente perceber se está sendo mais cosmoético ou menos cosmoético. Sozinhos, né? Fala, Lúcia. Para lá. Oi. Eu estava vendo aqui, assim, foi dando ideias, né? E é interessante por esse viés que você foi pegando, eu fui rapidamente pegando o filme, né? E colocando em vários princípios aqui que eles tinham para terem conseguido fazer. Então, esse é um ponto de pesquisa, né, pessoal muito rico. E do ponto de vista de recomposição também, se a gente pega um movimento e vê quais são as falhas cosmoéticas deles, mas que a gente se identifica, né? O resultado pode ter sido positivo, mas que sempre tem o ponto que levou ao resultado positivo e aonde que deixou o rastro a ser recomposto, né? Então, aí a gente também tem esse viés da recomposição a partir das falhas dos princípios não utilizados, né, cosmoeticamente. E é muito interessante a gente fazer essa análise do ponto de vista holocármico, né? Porque esse é o nosso desafio, né? De ver isso, e todos nós temos esses gaps cosmoéticos, né? Então, aonde que estão as nossas autocorrupções, né? Para a gente poder também localizar, se eu tenho essa autocorrupção hoje, quais são as possibilidades que eu tenho de passado a partir delas, né? Então, é um viés muito, muito interessante, bem bacana. E é bem legal, porque você vê, você pode pegar os... Então, o princípio cosmoeticograma, ele tem uma categoria assim, que a gente não sistematizou tudo. Então, você pega cada um dos princípios, é como se abrisse um leque. Aí você pega cada princípio e coloca, vou fazer essa categoria numa especialidade. É você se dissecar a partir do princípio. É muito rico isso. Só que aí você se disseca a partir de um princípio com o olhar, vamos dizer, da seriexologia. Isso, daquilo que você está pesquisando. Isso. Aí você disseca aquele princípio com o olhar da cosmoeticologia. Aí você pega aquele princípio com o olhar da paradireitologia. Então, assim, o Serenão faz isso. Então, aí voltando para a Fabiana, para a pergunta, qual que é o benefício? Eu melhorar na escala evolutiva, porque eu imagino, como hipótese, a partir do como o professor Valdo respondia a gente, que na cabeça dele, partindo do pressuposto que o professor Valdo era evoluciólogo, sei lá, né, Serenão, e ele negava, mas tudo bem, né? Serenão ele não era porque ele não era anônimo, mas numa escala evolutiva maior, quando ele respondia, vinha isso tudo na cabeça dele, né? Então, ele já tinha esse olhar. Eu quero ficar igual a ele, entendeu? Então, assim, na hora que vem uma dúvida, já começa 1, 2, 3, 4, 5. Logo, estou cosmoética ou não estou? Estou repetindo a falha lá seriaxológica do século tal. Aí entra um outro princípio na hora da conclusão, que é o princípio da maxi-descartabilidade, que não presta, não presta. Então, a coisa fica quase matemática, gente. Então, a autocorrupção ela vai caindo. É quase matemática assim. Se eu estou repetindo algo que não é cosmoético, não presta. Logo, pelo outro princípio da maxi-descartabilidade, vai ser cosmoético eu não repetir isso. Tá, aí a pessoa entra no nó. Mas aí tem o trafor, tem o trafar, aí vai para a conscienciometria, vai para a consciência-terapia, porque ela não consegue sair do olhar. Mas o princípio em si, ele dá esse raciocínio mais matemático, mais didático, mais lógico, para você trabalhar outros aspectos. Fala, professor Rei. Eu achei interessante essa abordagem que a Lu trouxe, porque, assim, é uma coisa óbvia, né? Se a gente parar para pensar, é uma coisa óbvia, mas eu não tinha pensado sobre essa questão de você colocar... Porque a gente está elencando, a gente já conseguiu compilar cerca de 100 princípios, né? Tem que lembrar que esses princípios, eles estão codificados nesses tratados do professor Valdo, e a gente está só decodificando, né? E aí eu começo a me identificar com vários princípios desses que eu já aplico. E eu não tinha noção da realidade deles. Quer dizer, eu aplicava, mas eu não estava consciente em relação a essa aplicabilidade do princípio. E aí é interessante quando você começa agora a listar a outra personalidade que eu estou estudando no passado, e aí você começa a ver dentro do estudo da biografia dele os princípios que ele usava.
E aí é mais uma categoria, vai você começar a bater. Esse aqui eu tenho. A personalidade tinha. Esse eu tenho, a personalidade tinha. Esse eu tenho. Até porque a gente começa a perceber o seguinte, um princípio, né, por exemplo, o princípio da ousadia, não é que você vai ser ousado o tempo todo. Né? Penso eu que, de repente, um serenão já tem isso tão... É como se fosse assim, um princípio real. A gente fala do real, semi-real e ideal. Né? O ideal é aquele princípio que você acha lindo, mas você não consegue implementar. Você ainda não tem maturidade, né, consciencial para implementar, mas você acha lindo. Né? É igual um valor, por exemplo. Eu acho a transafetividade um valor lindo. Eu estou querendo assumir esse valor um dia, mas ainda não tenho condições de assumir agora. Não consigo alcançar ainda, né, a plenitude do significado, do conceito, do construto. Mas é legal isso quando você começa a ver assim, então esse princípio aqui é como se fosse semi-real. Eu já aplico ele em algumas situações, outras não. Ou seja, naquela vida, por exemplo, eu já comecei a aplicar. Nessa aqui, eu estou vendo que eu já estou aplicando mais. Se fizer um estudo assim bem detalhado, né? E aí você começa, é mais uma maneira de você começar a confirmar ou não se você foi aquela personalidade, né? Você começa a bater valores, princípios. É bem interessante isso. Eu não tinha pensado sobre esse viés aí, né? Obrigada, Lu. Estou tentando convencer o Rex, eu já tenho 5 anos. É porque quem não sabe, é porque eu faço imersão serexológica desde 2015, 14, né? E eu vou sempre com esse olhar. É legal isso. Mas o olhar é esse, o olhar é de você ver como é que você estava lá, o princípio, para poder você atualizar e jogar fora o que já está repetindo, entendeu? Então, assim, você faz a reciclagem. E quando você vai ler o princípio, por exemplo, você falou do princípio da ousadia aí de novo. Você vai entender o que quer dizer ousadia, você vai entender o que é desassombro, não é sair batendo em todo mundo. Então, se era bélico lá, aí tem outro princípio, que é o princípio da auto-imperturbabilidade, que é o princípio do heterorrespeito. Então, você começa a abrir o leque. Então, você começa a ver, não, eu preciso, é importante manter o desassombro. O desassombro, o que significa isso? Significa que a pessoa tem o traço do posicionamento, né, que ela tem o traço da comunicabilidade, para poder falar o que pensa, tem o traço da traço força, né, da tranquilidade, da persistência. Aí você vai abrindo um leque a partir do princípio, com outros trafores que você vai observando e vai pesquisando se tem, no caso serexológico, se tem ou se não tem, né? E aí você vai vendo, não, eu estou sendo paciente com o grupo, aí tem o princípio do heteroperdoamento. Olha como você já está fazendo uma série de categorias numa manifestação só. Então, quando eu falo com o grupo e o grupo não entende, eu fico xingando todo mundo, né? Eu penso mal, eu fico irritado. Então, você começa a fazer o olhar para você, porque se existe uma consequência de manifestação em relação ao princípio que não seja traforista, aí a consequência ela já está sendo uma manifestação anticosmoética. Então, o princípio ele dá o norte, né, Fabiana? A partir da sua pergunta, ele vai ajudando. Aí tem aquele paralelo lá no início que o professor Valdo tinha comentado, lembra? Tem que estudar a deontologia e tem que estudar a principiologia. Aí a deontologia, para responder o Regson, né, para explicar o que é deontologia. Deontologia, eu peguei uma definição para ajudar a gente a fazer essa análise em relação à aplicação do princípio pessoal. Ele é um tratado de deveres e de moral. É da nossa área, né? Você, a partir do princípio, quando você vai estudando a deontologia, você vai fazendo um tratado pessoal de aplicação dos princípios. Esse é o princípio cosmoeticograma. Você, na sua conduta, você vai fazendo assim um rol de princípios, por exemplo, que você já consegue manifestar. E isso vai ajudar no temperamento. Nós vamos chegar lá no temperamento. A deontologia ele é um tratado de dever e de moral. Em última análise, gente, quando você faz o princípio cosmoético-programa, você tem um código pessoal de cosmoética a partir dos princípios. Por isso que lá na outra tertúlia eu falei código de princípios, né, pessoais cosmoéticos. Oi. Uso. Tá ligado? Agora ligou. Beleza. Tá jóia?
Então, aí você faz o código pessoal. Então, isso é deontologia. Você vai estudando os princípios para você montar o seu código. Aí, como seria seu código? Você pode dizer que são aquelas fases de aplicação do princípio. Então, você pode estabelecer assim, eu durante 30 dias, eu vou aplicar um princípio por dia, que são as maratonas que a gente faz lá na Cosmoetos. Né? Termina o curso, aí a gente em grupo fala assim, agora a gente vai ficar 30 dias, cada dia um princípio. Então, você vai pensar no dia a dia sobre a aplicação daquele princípio. Então, a gente brinca assim, pega só o princípio da autoimperturbabilidade. Que o princípio da autoimperturbabilidade, ele fala assim, é cosmoético manter o serenismo, né, no cotidiano. Eu não sei nem se ele está nessa lista, eu acho que ele não está nessa lista, não, ele veio depois. É cosmoético você manter o serenismo pessoal. Só esse... Tá? Qual que é, Maria? Sim, que é da interassistencialidade, né? Olha que legal, aí você consulta o seu próprio princípio, isso é o máximo. Porque outra maneira de você fazer uma análise, se você tem esse princípio há várias vidas, é você saber se você lembra dele rápido. Então, eu lembro sempre da nossa amiga aqui, a Maíla, que eu olho para a Maíla agora e eu lembro do princípio da maximização dos esforços. Porque ela fala, para mim, esse é o princípio. Aí, olha que legal, você começa a ser identificado pelos outros, pelo princípio cosmoético. E, em última análise, aquilo tem a ver com o traço. Então, eu olho para a Maíla fala, não, eu gosto da maximização dos esforços, que é aquele negócio. Em tudo que você faz, você aplica a técnica das 50 vezes mais. Então, se você vai preparar uma aula, né, você prepara assim, até a para-raiz do cabelo, do para-cabelo. Então, você mergulha naquilo. Aquilo mostra, em última análise, que a pessoa... saiu, né? Não? Oi, tá? Mostra que a pessoa está organizada, que ela está levando a sério, que ela é responsável. Então, a partir de um princípio, ela consegue dissecar outros trafalhos. Você quer falar alguma coisa, Maria? Isso é um tratado de dever e da moral. Moral é a conduta. Né? A gente está dizendo lá na Cosmoética assim, para a gente poder raciocinar, para a gente não ficar perdido na definição do que é ética, do que é moral, né? Aquele rolo. Então, moral, a gente usa de sinônimo conduta, comportamento. Né? Ética é quando estou refletindo sobre o meu comportamento. Então, ali, o tratado de moral e do dever é como se você está escrevendo o seu livro pessoal em relação às suas condutas e aos seus paradeveres. Fala, Maria. Eu queria te perguntar uma coisa, porque você falou que aplica um princípio, né, cosmoético, lá durante um dia, né, faz a maratona. E, por exemplo, para chegar nesse princípio aí, por exemplo, da imperturbabilidade, né, o professor Valdo escreveu lá o Homo sapiens pacíficos, né, que eles traz aquele monte de detalhes sobre guerra, né, lá no final ele fala do pacifismo. Por quê? A gente precisa entender todo o conflito, né, para depois chegar à pacificação. E, assim, aplicando o princípio só um dia, como é que fica isso, né? Eu acho que você consegue identificar todas as variáveis ou traços que estão por trás desse princípio para poder, né? Porque eu fico assim, às vezes a gente teria, assim, não sei, que aplicar o princípio, né? Durante, assim, sei lá, muito mais tempo, né? Para a gente poder, assim, chegar a um resultado, assim, dos traços que estão inseridos por trás, né? Que a coisa é simples, né? A pacificação é uma coisa simples, mas por trás daquilo tem um estudo, às vezes, grande que a gente tem que fazer da gente mesmo, né? Com certeza. O princípio, assim, se aplicar num dia, você não vai encerrar ele, senão era bom que eu já virava serenona, né? A gente já virava serenona magicamente, né? E já evoluía na escala. É que, assim, a ideia de se aplicar um princípio por dia, na verdade, isso é uma reeducação pensênica. É uma maneira de você começar a criar sinapse cerebral para começar a olhar a conduta no dia a dia
e ver como é que você está raciocinando em relação à conduta a partir de um princípio, que é uma coisa teórica, a frase é teórica, né? Para você chegar nos traços. E aí, o princípio, você aplicar e ficar focado, ele ajuda você a fazer essa análise dos traços melhor. Aí você pode pegar o conscienciograma, aí você pega as perguntas do conscienciograma e começar a responder com a referência de um princípio. Porque o que eu achei interessante nos princípios é que ele ordena a sua autopesquisa, né? Isso aí. De alguma maneira, ele vai ordenando, porque aí você vai pensar só naquele princípio, e aí você vai trazendo uma série de informação sobre aquele princípio e se colocando dentro dele, né? É isso. Mas assim, ele ordena. A ideia que me dá é que assim, eu, assim, dentro do meu contexto, né, do meu temperamento, parece que eu teria que fazer isso, assim, por um tempo maior, né? Mas claro que a pessoa pode adotar isso do jeito que ela quiser, né? É como se fosse uma técnica. Isso é uma técnica. Mas, na verdade, a ideia é essa. Porque, assim, lembra que eu falei lá da pesquisa serexológica? A gente podia estar aplicando isso no passado, só que não era sistematizado. Hoje tem a ciência. Aí a gente está fazendo a sistematização justamente isso, para você criar a sinapse, para aquilo entrar na forma, sei lá, pensênica. E aí, quando eu voltar na próxima vida, eu vou estar com esse tipo de raciocínio. Porque eu já fiz as reciclagens. Né? Porque o princípio ele ajuda na reciclagem intraconsciencial. Então, você começa a ajudar a reciclar os trafares, porque se o que não presta, não presta, se eu identifico o trafar... Então, por exemplo, eu identifico que eu tenho tendência à irritabilidade, à ansiedade. Toda vez que vem uma irritação ou que vem uma ansiedade, o princípio aparece na cabeça. Princípio da autoimperturbabilidade. Né? Princípio do que não presta, não presta. Princípio da maximização dos esforços. Aí eu paro... Isso, não paro a vida, né? Eu paro, quero dizer assim, eu paro para pensar, para refletir sobre aquela manifestação, sobre aquela conduta. Aí eu paro e penso, por que eu fiquei irritada aqui? Né? Teve consciência? Né? Teve algum processo emocional de querer levar vantagem? Né? Esse temperamento, ele está acompanhando há quanto tempo? Então, na próxima situação que aparecer, eu vou refletir antes de ficar irritado, porque eu sei que aquela conduta não é cosmoética. Então, é um processo, na verdade. Então, assim, a questão de você aplicar uma vez por dia, de você aplicar vários por um dia, né, de você analisar, etc., é um atrás do outro, para não acabar nunca. Tem que gravar. Né? A conduta, ela pode, como ela é anticosmoética, ela entra em todos os princípios, teoricamente, né? É isso. Mas isso aqui é legal, porque no final, eu quero passar um slide ali, que é o temperamento. Isso você tem que tá falando, assim, os princípios, você classificar os princípios na sua conduta, ajuda a melhorar o temperamento. Lembra que o professor Valdo falava, né? O temperamento é o último que a gente muda. Por isso que para estudar você tem que observar o seu temperamento. E os princípios, eles ajudam você a reciclar o temperamento trafarista. Isso, o que eu quero com isso? Na verdade, eu estou sendo totalmente egóica, tá, gente? Porque se eu consigo fazer isso nessa vida, e aquilo ficar bem na minha pensenidade, provavelmente na próxima vida eu vou ter mais facilidade de recuperar isso e da coisa estar bem clara na minha cabeça. Você quer falar, Carla? Eu quero fazer uma pergunta. Você quer falar depois também. Justamente dentro disso, quando então esse princípio, que você já treinou um tantão, está internalizado e virou rotina, dá para dizer que ele virou lei? Minha amiga. Espera aí, gente, eu vou passar o slide aqui rapidinho em homenagem à Carla. Em homenagem a gente. É mais ou menos isso aqui. Qual que é o raciocínio? Porque eu estou fazendo didático, tá, de especialidade, gente. Porque, assim, você tem os princípios da cosmoética. Os princípios da cosmoética, pela definição do verbete, eles são os princípios que embasam a ciência, a conscienciologia. Tá? Então, você tem princípios. Se for fazer, a gente quer chegar lá, né? Fazer um tratado de principiológico, a gente tem princípios da conscienciologia, você tem os princípios gerais da cosmoética, princípios específicos da cosmoética, esse é o nosso trabalho lá. Né? Princípios específicos ligados ao soma, ligados ao mental soma, e assim vai. Isso para quê? Para ajudar eu a reciclar. Então, você tem os princípios da cosmoética que vão ao norte dos princípios do paradireito. Aí você tem outro serviço, que é você classificar os princípios da paradireitologia, que tem relação lá, né, com a recomposição, né, isso de você fazer um princípio contraditório. Então, por exemplo, a pessoa que vê que ela é belicista.
Se ela percebe que ela tem um temperamento bélico, ela pode colocar, ó, se o temperamento é bélico, é de briga, o meu princípio da ousadia está deslocado. Então, você pega o princípio cosmoético lá e fala assim, não, o princípio da ousadia cosmoética, ele está deslocado, por quê? Porque o princípio da autoimperturbabilidade, o princípio do hétero-respeito, que são os outros princípios cosmoéticos, eles não estão presentes devido ao meu belicismo, já que você trouxe o homo sapiens pacíficos, né? Ao meu belicismo. Então, se toda vez que eu vou me posicionar, né, ou que eu vou falar, ou alguma coisa, eu fico com um temperamento raivoso, bélico, querendo pular na cabeça do meu colega, os princípios, vamos dizer, de 5, 4,5 não estão presentes. Então, você pode dizer, não, aquela minha conduta ela está anticosmoética. Aí, você já fez alguma coisa equivocada, vamos dizer. Aí, você pega o princípio do para-direito lá e vamos ver. Qual o princípio que eu posso aplicar aqui em relação à autoimperturbabilidade que precisa estar presente, né? O princípio do heteroperdoamento, que é princípio cosmoético, né? Como é que eu vou fazer com o para-direito? Então, vamos pegar o princípio do contraditório, lá que foi a Marlene Roque que fez o verbete. Aí chega o orientador evolutivo, me coloca na frente da Carla, né? Aí começa a ajudar a raciocinar. Olha, Adriana, você lembra aquele dia, né, que você foi com a Carla? Lembra do princípio da autoimperturbabilidade? Você não estava, né? Você estava meio irritadinha, né, com a Carla. Estava, pois é. Eu xinguei a Carla, né? Xinguei, pensei. Isso o orientador falou comigo, né? E eu fazendo um contraditório com a Carla. Você está vendo como é que você joga duas especialidades? Aí ele vai falar, não, você estava lá serena? Não, não estava. Eu xinguei a Carla, xinguei. Você sabe quando você xingou a Carla teve uma dor de estômago aqui? E a Carla teve dor de estômago. Qual foi a causa? A causa foi o seu pensene. Aí eu vou olhar para a Carla, desculpa. A Carla foi mal. É contraditório. Você quer falar alguma coisa em relação a isso? Aí é o princípio do contraditório presente. Aí a Carla vem e fala, poxa, Adriana, eu fiquei chateada aquele dia. Então, aí a gente faz o quê? A gente se reconcilia. Então, você tem dois princípios presentes e aquilo vai transformar numa paralei quando eu consolido o princípio, né? Eu falo para vocês, não, fiquei chateado, vamos nos reconciliar. Só que é o seguinte, Adriana, nessa vida eu não quero trabalhar com você. Vamos deixar para a próxima. E aí? É bem isso. Não é bem entendeu? Isso, porque nessa eu ainda não consigo. Não consigo você ainda te digerir. continua me irritando muito. Isso. E aí? E aí o que a gente faz? Paciência. Adia? Não, paciência, porque... Paciência, né? Paciência. Aí é o princípio do heterorrespeito. Não tem jeito, né? Heterorrespeito. É o princípio do heterorrespeito. Aí o princípio da maximização. A pessoa ela pensa assim em relação ao princípio cosmético. Eu fiz o máximo que eu pude, né, para trabalhar com a pessoa, não sei o quê, para perdoar. Eu fiz. Então, intraconsciencialmente está ok. Mas se o outro não quer, eu não vou brigar, porque aí é estupro, o tal do estupro evolutivo. Tem o Rex, tem a Lu, tem o Ulisses, tem a Fabiana. O meu é nesse tema aqui. Tá, vai. Não, é só assim, eu acho que sim, né? Às vezes um retardamento da proximidade pode ajudar, mas também dentro de um processo de pensamento evolutivo grupocármico, é fazer o exercício de não tirar essa pessoa para tão distante, sabe? Assim, não, tá bom, não estou trabalhando com ela, ok, mas dá chance para ver coisas diferentes na pessoa. Acho que isso é um exercício de abertismo que a gente pode se desafiar a fazer, que não é fácil. Mas, assim, se desafiar a fazer de dar sempre uma oportunidade de ver a pessoa de uma forma diferente. E não só daquela forma viciada que a gente tem. Ainda que nessa distância, nesse distanciamento, ele pode favorecer essa percepção, às vezes, entende? Buscar esse ponto de recomposição íntimo mesmo com a pessoa, né? De reconstruir uma história intimamente com essa pessoa. Isso. É que eu estou procurando o princípio aqui, que o nome especificamente eu não lembro, mas aí a turma vai me ajudar. Na hora que você faz esse raciocínio, que é o raciocínio da Carla, eu acho que são convergentes. Que é em que sentido? Intraconsciencialmente, pelo princípio cosmoético, a pessoa ela reciclou alguma coisa. Vamos dizer, se ela procura esse movimento de reciclar, não consigo trabalhar com fulano, né? Porque eu não consigo... Heteroperdoamento, não, é que quando você vai olhar a outra pessoa,
é cosmoético olhar primeiro os trafores e depois os trafares. Então, na hora que você faz esse movimento, você não consegue trabalhar com o outro. Mas você sabe que é importante você fazer uma reciclagem intraconsciencial em relação ao heteroperdoamento, sei lá, porque a pessoa, né, fez mal para você nessa vida ou em outra e você quer perdoar. Você está aplicando o princípio cosmoético porque você está no movimento de mudar o seu traço, o teu temperamento, né, em relação a uma pessoa X. E aí uma técnica... Oi? Não, esse é o da Tares. Eu vou... Gente, descobre aí. Eu não lembro o nome especificamente, mas ele diz isso, né? Que quando você pensa numa pessoa, ou você fala de uma pessoa, é cosmoético você primeiro pensar nos trafores. E isso é uma técnica também. Para você começar a ter a autoimperturbabilidade, para você ter a heterocompreensão, o heterorrespeito, que são os outros princípios. Então, na hora que você elenca na cabeça esses, sei lá, 10 princípios cosmoéticos em relação àquela situação, é isso que você está falando. Você começa, não, se eu quero ser mais cosmoético, logo eu vou aplicar esses outros. E aí você, não é que você vai expulsar a pessoa, é que a outra pessoa também, às vezes, muitas vezes, ela não fez esse movimento, então ela não consegue chegar perto de você, ela não te perdoou, né? Então, se você faz, está tudo certo. Né? Aquele negócio que o professor Valdo falava. Não, então, ali, lá na frente, a gente se reencontra. Mas, intraconsciencialmente, o princípio está presente. Os princípios estão presentes. Então, dentro de um princípio cosmoético-grama, a gente podia fazer uma análise. Numa situação dessa, por exemplo, né, de incompatibilidade de temperamentos, vamos dizer assim, né? Incompatibilidade de temperamentos. Se você tem mais de 50% de princípio cosmoético e você fez a análise do seu temperamento e você viu que você consegue aplicar em relação àquela outra pessoa, então você pode dizer, olha, então eu estou cosmoético. Se o outro não quer, né, trabalhar comigo, não dá para trabalhar, porque às vezes não dá, né, Lu? Porque a outra pessoa não fez a reciclagem e não dá, o serviço não anda, a coisa não vai. Então, realmente, você convive, se abre, fica ali nas melhores energias e uma hora a coisa vem, né? Aí a recomposição aparece. Você ia falar o quê? É o 68 aí, ó, gente. Qual que é? Ah, princípio da heterovalorização, é isso. Então, você pode pensar assim, porque o temperamento ali, o professor Valdo coloca no léxico depois, que os princípios da cosmética eles vão ajudando a gente a ficar melhor nas emoções. Porque, em última análise, vai melhorar o temperamento. Então, numa situação dessa de... né, o outro não passa pela goela abaixo, né, vamos dizer assim. Você coloca, autoimperturbabilidade. É cosmoético você valorizar os trafores do outro, porque todos nós temos trafores. Então, todos nós somos ótimos. Sempre em alguma coisa e mais de alguma coisa. Se a gente começar a colocar isso, a gente deixa de ser bélico, né? A gente começa a valorizar o outro, a gente começa a gostar do outro, e, em última análise, você começa a diminuir a mágoa, o ressentimento, a raiva, seja lá o que for, que tenha vindo de outra vida. Então, você faz o processo da reciclagem, né? A partir de um ROI de vários princípios. Você quer falar, Ulisses? Pode passar para a Carla primeiro para voltar para o gráfico? Esse aí. Ó, Carla, peraí. Antes de você ligar, ó, porque o gráfico ele vem dessa frase também. Quer dizer, a frase veio depois, que eu achei a frase depois. Que é assim, a evolução do nosso temperamento ela é obtida pelos estudos das leis. Ou seja, a autolucidez, a cosmoética e o para-direito. Lindo, professor Valdo, mas você lê isso aí, me traduz isso, né, no dia a dia. Aí, para traduzir no dia a dia, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. O princípio cosmoético-grama, ele vem ali, pela cosmoética. Então, se você tem o rol dos princípios da cosmoética, vai ajudar a aumentar a sua lucidez em relação à sua conduta, à sua manifestação. Se você vem com os princípios do para-direito, isso também vai ajudar para você fazer a recomposição, para você permitir o diálogo, né? Para você entender que somos todos iguais no processo evolutivo. Então, todos nós temos trafares, temos trafores, né? Temos situações a ajustar. Isso aumenta a minha lucidez, a minha clareza de raciocínio na hora que eu vou decidir como eu vou agir como fulano.
né? E que vai dar nos estudos das leis, que é o gráfico lá que a Carla quer perguntar, quer falar. Não, então, começou do princípio cosmoético, que é a base, norteador da conduta, vai para os princípios do paradireito, que seriam norteadores do quê? De condutas que já estão estabelecidas. Ajustes, né? Ajustes finos, seria talvez um ajuste mais fino. E aí que é aquela tua frase, né? Que o paradireito, ele concretiza a cosmoética. A cosmoética. E aí você chegou no momento em que aquilo virou uma lei interna. Você já está dentro do fluxo do cosmos, você já está com pensenização justa, pensenização íntegra. Então, quer dizer, na hora que o princípio internalizou, ele virou uma paralei. Por que eu estou perguntando isso? Porque, às vezes... Pode falar, que eu vou mostrar os slides disso. Não, tá, porque às vezes, lá nos verbetes que o professor Valdo fazia na enciclopédia, ele pega lá, por exemplo, princípio, ele pega a mega fraternidade. Ora, dependendo do para-ângulo do tema, ele põe princípio, ora ele põe lei da mega fraternidade. Então, isso é interessante. Então, quer dizer que para aquele assunto, aquilo já tem que ter virado lei, já tem que ser uma conduta que você já dominou para você chegar no ângulo daquele verbete. Né? Isso, eu acho que finalmente eu consegui entender. É isso. É aquela pirâmide ali, ó, Carla, que a gente né? fala lá na Cosmoetos, que é assim. Por trás do princípio, gente, são essas frases genéricas, que é isso que o professor Valdo vai colocando, tá? Então, o Rex gosta de dar esse exemplo, que é bem simples. Não acredite em nada, né? Nem mesmo que você ouvir, experimente. Isso é um princípio, tá certo? Que é uma frase genérica, bem ampla, que vai ajudar a nortear a conduta, tá? Por trás de todo o princípio, que é essa conduta, né? Ó, o princípio é a base da sua manifestação, só que você não sabe que você está se manifestando com base naquele princípio. Porque atrás dele tem um valor, tem uma coisa que é importante para você, mas que a maioria das vezes a gente não sabe. Então, por exemplo, dinheiro, né, o vínculo consciencial, a autopacificação, né, o convívio em grupo, são valores, são coisas que a pessoa pode considerar importante. A partir disso que ela considera importante, ela vai ver, deixa eu ver se eu estou com algum princípio cosmético que está concretizando isso que eu acho importante. Aí você vai, princípio da autoimperturbabilidade, quer dizer, eu ter serenismo. Princípio da heterovalorização. Então, quando eu conversar com uma pessoa, né, eu ver os trafores, olhar os trafores para poder me reconciliar. Maximização dos esforços. Quando eu conversar, eu vou procurar fazer o máximo de reconciliação. Então, você está aplicando o princípio a partir de uma coisa que você considera importante, que é trabalho em grupo, sei lá, vínculo consciencial, harmonia, serenismo, né? Proex, programação existencial, sei lá, pode ser um valor, né? Aí você tem os princípios. Na hora que você repete, para você aplicar o princípio, você tem que ter as leis, as regras, tá? Então, você tem que botar no seu dia a dia, esse é o trabalho que a gente faz lá, durante o quê? 6 módulos para a pessoa começar no dia a dia a entender, fazer esse raciocínio. Então, você começa a estabelecer regra para você. Então, aquele exemplo que eu dei lá no início, vamos sair do grupo, vamos lá. Valor, importante. Eu acho importante realizar a ProEx, é um valor para mim. Aí eu tenho um princípio do repouso eficaz. Eu estou falando desse porque eu estou trabalhando esse comigo. Então, diz lá que é princípio cosmético você adequar a sua carga horária de sono. Se eu quero realizar minha programação, eu preciso estar com soma saudável, certo? Aí tem o outro princípio que diz lá que a cosmoética começa pelo soma. Tem o princípio lá que é você atentar para a qualidade das suas sinapses, da memória. Então, a partir de um princípio cosmoético, que é o repouso eficaz, eu vou ajudar na autoimperturbabilidade, porque se eu não dormir bem, eu vou ficar irritado. O professor Valdo coloca lá no 700, né? Isso abaixa a moral. Se não dormiu, abaixa a moral, porque a pessoa não tem força física para nada, para raciocinar. E isso atrapalha as sinapses. Então, eu já estou deixando de aplicar vários princípios cosmoéticos comigo. A partir de um valor que eu acho que é ideal, que é realizar a ProEx. Aí, qual que é a lei? Qual que é a regra que eu vou botar para mim, então?
eu vou colocar uma regra, né? Dormir todo dia 9 horas da noite. Sei lá. Dormir todo dia 10 horas da noite. Então, a gente precisa, ainda no nosso nível evolutivo, a gente precisa de regra, a gente precisa de lei. Por isso que o professor Valdo, eu acho, Carla, que quando ele fala, nos livros, ele faz essa mistura. Por isso que a gente está sistematizando. Eu acho, vou perguntar para ele, né? Tinha que me projetar, que ele faz isso porque ele olhou assim, eu vou pegar todos os níveis evolutivos. Então, se o serenão ler aquilo, o serenão, como já trabalhou aquilo lá, né, sei lá, os valores evolutivos, os princípios cosmoéticos, os princípios do paradireito, as paraleis, que ele já incorporou, ele já é a lei, sei lá, né? Aquilo já está mais na intraconsciencialidade, ele vai ler aquilo e vai dizer, isso aqui é, né, lei, princípio, tá. Mas, para a gente que é pré-serenão, eu preciso da regrinha para chegar no princípio. Então, essa sistematização é, em última hora, para a gente conseguir fazer isso. Então, eu coloco lá, no dia que eu começar a dormir, ou a gente começar a comer brócolis todo dia, jiló, sem ficar com a tentação da batata frita, aqui já virou lei para mim, não já? Que assim, a lei é o quê? Saúde do soma, né? Cosmoético, você manter a saúde somática. Porque o valor que você considera importante é o quê? A saúde, né? A proexis, serenismo, sei lá o que for. Aí você coloca a lei. Colocar no prato 3 legumes, todo dia. Isso é uma lei, não é isso? Em tese, a gente não precisaria dessa lei, né? Eu sei disso, né? Então, era o que o professor Valdo fazia, né? Ele chegava aqui e falava assim, gente, inteligência evolutiva no prato, né? Inteligência evolutiva lá na rotina útil, auto-orto-absolutismo. Na cabeça do professor Valdo, ele já tinha incorporado isso. Ele não precisava ficar, né? Olha, eu vou comer o brócolis, o giló, não vou comer batata frita, porque não, isso vai afetar lá meu princípio, meu valor. Não, isso já é natural, ele não precisa mais. Né? Ele já descartou essa autocorrupção, vamos dizer assim, né? Ele não tem mais tentação da batata frita, não é isso? Do junk Sim, food. mas eu queria entender por que ele comia tanta salsicha. Ah! E tentavam dissuadi-lo disso. Ele dizia, vocês são tudo bobo, vocês não entendem nada. Olha então, lá. Mas é porque, que lógica era essa? Eu estou olha, brincando para ver o para-ângulo dele. Isso, para-ângulo. Pode parecer uma coisa boba, mas não é. Por que ele comeu tanta salsicha? Mas olha o para-ângulo que máximo da conduta exceção e da conduta padrão. Aí tem o princípio cosmoético da conduta padrão e da conduta exceção. Ele tinha conduta padrão, tá certo? Aí, sei lá, o cara já tinha tanto detalhamento da paragenética, da parafisiologia dele, da aplicação dos princípios, que a conduta exceção. Não, nesse período eu vou comer salsicha porque eu estou precisando dessa porcaria, porque eu vou lá na baratosfera resgatar o mega assediador para fazer uma transmigração. Olha que massa. Mas ele não estava indo contra o princípio cosmoético, ele não estava indo contra o princípio do paradireito. Ele, ao contrário, né? Ele estava aplicando o princípio. Só que, com base no padrão de conduta, de comportamento, ele já sabia que podia abrir exceção. Eu acho isso o máximo. Então, assim, mas eu só vou chegar aí, ó, eu, Adriana, tá? Não sei vocês. Quando eu chegar ali, ó, no serenismo, que eu acho que era o caso do professor Valdo, que ele estava indo para lá. Ó. Porque o serenão ele aplica ininterruptamente os princípios cosmoéticos. É o caso aí do Valdo, Carla, eu acho que é isso. Ele tem autonomia evolutiva. O que é autonomia? Autonomia é a gente fazer as próprias regras, que foi o que você falou. Eu vou passar, tá, Ulisses? Ó. O que é a consolidação dessas regrinhas? Não comer porcaria, comer legume, dormir bem, dar bom dia. O Regson gosta de falar, dá bom dia para todo mundo. Porque quando eu dou bom dia para todo mundo, eu estou aplicando o princípio lá, né, do heterorrespeito, que é valorizar o outro. Eu faço desassédio, né? Eu coloco um ambiente melhor do que eu encontrei, que é outro princípio cosmoético, sei lá. Na hora que eu estou fazendo isso tudo, eu tenho as minhas próprias leis, que é o que você falou. Então, o serenão, ó, ele vai aplicando essa hipótese. Ele aplica os princípios cosmoéticos direto. Por quê? Porque ele sabe o que é importante para a evolução, que é a pirâmide. Então, ele sabe que é importante ele manter a saúde do corpo, para ele realizar a programação e fazer a assistência. Então, ele aplica os princípios para fazer isso. Então, ele coloca uma série de leis para eles,
para ele para concretizar. Isso dá autonomia, porque ele já é a própria lei. O que é autonomia? É independência, é liberdade, é a gente fazer o próprio governo. O que é o governo? O governo é a união de um monte de gente que vai elaborar a lei para gerenciar a relação em grupo. Eu faço isso comigo para poder me relacionar com o grupo. Aí você vai ali para o memorando do Valdo, autoabsolutismologia, é primeiro. Porque ele já tem os princípios da cosmoética, ele tem os princípios do para-direito e as leis. Então, ele sabe o que é certo. Então, ele é absoluto com ele, com o cumprimento das regras, das leis e do princípio cosmoético. Com ele, mas, ao mesmo tempo, respeita, né, nós, o nível do outro que ainda não tem isso. Então, autonomia é o governo, é a regra para você mesmo. É a pirâmide lá. Fala, Ulisses. Você achou o nome? É que o Ulisses estava conversando comigo que o neologismo, o ideal é você botar uma palavra bem pequenininha, que diga aquilo, né? Aí o princípio cosmoeticograma diz tudo, né, Ulisses? Você falou. Isso só aí que o desafio é achar uma palavra pequenininha. Outra linha neológica é assim, a pessoa se valer de uma possibilidade arbitrária de criar totalmente um nome novo, que é diferente de você assim, usar a justaposição, os processos de composição do neologismo, é quando você junta palavras. Isso é uma coisa. Isso é fácil, isso se usa no português e muito no alemão. As palavras ficam grandes. Mas quando um termo ele tende a evoluir, aí a pessoa vai ficar acrescentando sufixos, prefixos, e isso vai ficar muito grande. Então, tem muitos assim, neólogos, terminólogos, cientistas, filósofos, que eles, de fato, criam palavras novas de uma maneira arbitrária, e isso funciona. Tá naquela conversa contigo, só para o pessoal ficar sabendo, aí, por exemplo, um cara muito famoso que fez isso, o Michael Faraday, né? Ele criou, por exemplo, a palavra íon, que é uma palavra pequenininha, anion, que são palavras pequenininhas. Então, quando você cria uma palavra bem pequena, você dá a chance daquilo evoluir e de se empregar aquelas partes pequenas. Mas para isso tem que ter coragem e arbitrariedade, porque a linguagem, nesse caso, é arbitrária, é a pessoa que decide. Então, é um caso a se pensar, né? Se essa noção do princípio cosmoeticograma, ela tender a evoluir, talvez seja interessante bancar um termo pequeno e arbitrário para ver se pega. Né? Isso aí é uma ideia. Bem, mas eu estou pensando desde aquele dia. Não, isso aí é criatividade. Eles são os linguistas. Aí eu brinquei com ele, cara, que eu falei assim, é mais para o jurista, para o advogado, sei, quanto maior, mais ele gosta, né? Mas olha, eu tinha aqui uma... A Carla ia falar. Dentro disso. É porque essas palavras grandes, que são as palavras sesquipedais, elas trazem muita verpom avançada, que ainda não é inteligível para o pré-serenão. Por isso precisa da sesquipedal. Talvez daqui a pouco essas sesquipedais realmente sejam reduzidas em próximas vidas. Mas olha só, tem uma palavra que é sesquipedal e que até hoje não pegou muito bem. Constitucionalismologia. Não pega. Por quê? Porque dentro da Constituição você tem os princípios, que é o que há de melhor na sociedade intrafísica. E não pega. E não pega. E é uma sesquipedal. E ele estava contando o caso, porque no dia a dia, quando você vai aplicar alguma coisa, nos grandes conflitos, né, entre as pessoas, o juiz vai decidir só com lei, ao invés de pegar o princípio e decidir com base no princípio, que resolveria muito problema, né? Olha, eu queria bater numa mesma tecla aqui, mas me parece que é fundamental, e a minha ideia é mais de clarear, tentar assim, clarear mais um problema. Então, eu vi você falando em reciclagem, foi falado também, a Carla falou, na questão da internalização. Né? E o ponto que eu queria colocar para o princípio é a vertente disso ser tratado como um objeto, um tratamento objetivo, ou ser tratado de maneira constitutiva na consciência. Então, assim, tratar de uma maneira objetiva, que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa compreende, ela lida com aquilo, ela aplica, mas ela ainda não é aquilo. Né? A outra vertente que eu uso essa abordagem, eu chamo de constitutiva. É quando a consciência ela passa a ser aquilo. Aquilo é constitutivo no processo consciencial. Você também
trouxe essa fala aí da intraconsciencialidade. O que me parece que não é claro, e eu acho que talvez tão cedo a gente não clareie, mas me parece que a gente tem que estudar isso, é como que é esse processo constitutivo, né? Eu acho que não basta dizer, reciclou tudo, mas o que é isso? Eu acho que se nós estudarmos como que a consciência se torna o que é, assimilando, fazendo os princípios serem parte de si mesma, essa compreensão detalhada vai ajudar a entender o que é, afinal de contas, o que a gente chama de princípio, né? E eu acho que, me parece que aí não é tudo igual, né? Quando a consciência muda e ela passa a ser algo, isso pode ter uma base de sentimentos, ela pode ter uma história ligada à impressão, à marca forte de sentimentos, de vivências, né? Outra coisa é um princípio que talvez seja formado a partir de uma conceituação ética superior, nova, avançada, né? Assim, puramente mental somática, por exemplo, né? Outra coisa a partir de um tipo de experiência mais energética, da energia, enfim. Mas esse processo intraconsciencial, que eu chamaria assim de paracognitivo, de como que esse novo conhecimento se consolida na consciência, isso me parece que tem que ser clareado como um problema a ser enfrentado, ou seja, como que é o processo constitutivo do princípio na consciência. Eu acho que isso aí não dá para ficar passando fácil por cima. Eu acho o máximo, né, sabe? Ulisses, perguntar, porque eu vou te responder. Eu achei interessante essa colocação, Ulisses, porque a gente está pensando nisso, porque se você parar para pensar, o princípio, no início, é como se ele fosse, vou pegar lá a definição do Emile Durkheim, é um fato social. O fato social tem duas características, ele é externo a você e ele é coercitivo. Só que da hora em que você, igual a língua, por exemplo, a linguagem ela é um fato social, só que daqui a pouco, de tanto você utilizá-la, ela se torna, você internaliza aquilo. Então, esse processo que você está falando, foi bem interessante você ter colocado isso, que é assim, como a gente usa um instrumento chamado autorreflexão crítica cosmoética, que tem o objetivo de você ficar o tempo todo refletindo de maneira crítica, sem puxar o seu tapete, para ver se você consegue internalizar esse princípio, né? Isso promove um negócio chamado autoconscientização cosmoética. Ou seja, essa autoconscientização, né, não é multidimensional que eu estou falando, é autocosmoética no sentido de você estar consciente sobre a sua cosmoética. E quando a gente fala de cosmoética, a gente está falando de reflexão, que foi aquilo que a Adriana trouxe no início. Que ética é reflexão sobre conduta, né? A conduta, digamos assim, ela é mais visível, ela é mais concreta. Só que você precisa refletir sobre o que leva você a agir daquela maneira, que é a moral. A moral é a conduta. Então, quando você começa a pensar sobre as suas crenças e transformando essas crenças em verpões, por exemplo, que valores são esses que norteiam, que princípios cosmoéticos são esses que regulam a sua conduta, esse movimento, né, de você ficar autoconsciente de maneira cosmoética, ou seja, você começar a querer ortopensenizar, esse processo vai fazer com que, então, esse princípio comece a ser constituinte, como você falou. Ele vai começar a fazer parte da natureza. Então, por exemplo, na hora que eu pego o princípio da descrença, né, que, por exemplo, tem muita gente dentro da própria Conscienciologia que o princípio da descrença ainda é um fato social externo. Ele é alguma coisa que a pessoa não incorporou ainda. Porque se a pessoa tivesse incorporado, a pessoa que diz assim, eu tive lá na dinâmica e a Consex falou para eu fazer isso. E ela vai e faz. Então, na hora em que ela vai e faz isso, ela não está ainda internalizada, o princípio da descrença ainda não está internalizado nela. Porque no dia a dia, na hora em que eu começo a exercitar fazer esse movimento, né, de crítica, porque por trás do princípio da descrença, que é um princípio, eu tenho um valor, por exemplo, que é o discernimento, ou então a racionalidade. Na hora que eu começo a exercitar a racionalidade, o discernimento, através do princípio da descrença, eu vou começar a duvidar de tudo, vou começar a questionar tudo. E aí isso, aos poucos, começa a virar parte integral da minha autoconsciencialidade. Aí virou constituinte. Fantástico isso que você falou, porque esse é o processo que a gente está querendo fazer, né? Então, assim, Ulisses, só para responder nisso, dentro do que o Rex está falando, a gente faz um trabalho sistemático, né,
nos cursos, porque é reeducação pensênica, é a maneira de você começar a pensar sobre a sua realidade com base em algum referencial, que são a categoria dos princípios. Isso não é fácil. Então, a gente vê nos cursos, por exemplo, os alunos chegam lá, no início, não tem sinapse, né? Não tem assim, essa forma de raciocinar. Então, leva um tempo, e aí a gente vai fazer. Por isso que tem o curso modular lá, que a gente vai dando técnicas, porque a pessoa ela vai começando a aprender a pensionizar daquela maneira, né? Porque é um outro tipo de raciocínio. Então, assim, só para te responder, assim, eu concordo plenamente com o que você está falando, né? Uma coisa é você ter a concepção teórica e como é que você vai começar a colocar isso no seu dia a dia, né? Então, assim, uma técnica que a gente pode ver, ó. A gente vê que na aplicação, nesse trabalho que a gente tem feito lá, eu dividi, assim, é muito primária a divisão ainda, tá, Ulisses? Mas, assim, geral, a maratona. Então, assim, nos cursos a gente vai dando dever de casa, vamos dizer assim, né, que é para as pessoas começarem a acostumar a pensar dessa maneira. Então, a gente, no final de curso, tem curso que a gente aplica maratona. Então, é aquilo, a gente dá o rol de 30 princípios, então, um por dia. Então, a pessoa acorda de manhã, lê o princípio e vai viver a vida. Né? Vai ver a vida. Aí ela começa a observar, eu lembrei do princípio, não lembrei um dia. Aí a gente, né, depois tem o feedback, você fez a maratona? Adivinha o percentual, né? Na primeira maratona foi 0. Ninguém lembrou. Apesar da gente falar, olha, no dia a dia, né, na hora que você vai comer, pensa em algum princípio lá. Qual que é o princípio? Saúde do soma. Você não considera importante a saúde? A ProEx? Então, como é que você vai colocar no prato? Se você sabe o que é positivo e o que não é. Entendeu? Então, assim, é uma reeducação. Depois aumentou, né, o percentual. Então, assim, você pode fazer, a gente vê o quê? Primeiro, como eu fiz comigo, eu fiz maratona, fiz várias seguidas. E aí, a cada sistematização, eu fui juntando. Então, numa primeira maratona, eu fiz um princípio por dia, 30 dias. Aí, na segunda, terceira, que já tinha mais princípio, eu juntei. Aí, juntei o princípio geral, que está aqui na lista, e no mesmo dia eu lia o princípio ligado ao soma. Então, eu usava 2. Então, eu fui fazendo a categoria assim, geral, princípio 1 com o princípio 1 do soma. Então, eu lia lá, por exemplo, hoje eu iria pensar assim, princípio da autocoerência, pegando aqui, tá? Só para dizer. Incorruptibilidade íntima baseada nos princípios pessoais, tá? Esse é o 1 do dia. E qual que é o outro? O outro é cosmoético, saber identificar o volume e a qualidade das próprias sinapses no dia a dia. Esses são os meus 2 princípios do dia. Ferrou, né? Porque, assim, quando eu vou fazer ginástica, aí eu ia lá correr na esteira. Estou correndo na esteira. O que o princípio da autocoerência tem a ver com a sinapse? Correndo na esteira. Aí é uma reeducação. Aí eu comecei, tá? A incompatibilidade é nos princípios pessoais. Aí eu estou sendo coerente, porque eu sei que fazer exercício é bom para a minha saúde. Eu estou correndo, o princípio está presente nessa minha conduta. Tá? E a sinapse? Que ele fala assim, isso é para o mental soma. Então, para eu ajudar o meu veículo mental das ideias a melhorar, eu saber se a quantidade, né, de rede sináptica, que tipo de linguagem eu uso, né, sei lá. E, lógico, isso vai afetar na energia, aí você vai juntando os outros veículos. Aí eu estou correndo na esteira, estou pensando, saúde, beleza, isso ajuda a memória, né? Isso ajuda na minha sinapse, isso vai ajudar na minha cognição, eu vou poder fazer mais associação de ideia por causa da atividade física. Eu acho que esses 2 princípios aqui, nesse caso dessa conduta, ele está ok. Então, é assim, sabe? A técnica. Aí tá, na terceira, até o dia que eu cheguei assim, eram 30 dias que eu aplicava 4, o máximo foram 3 princípios, que eram dos veículos, o geral e o da assistência, nos 3 blocos. Aí foi gostoso. Então, assim, fala. Sim. Você, eu acho que está... Eu tenho uma segunda questão, mas eu acho que você aqui deu a maior parte da resposta, talvez, mas eu vou colocar... Acho que vocês já foram para a China, Regson e Adriano, né? Estiveram lá? Sim, na China, né? Sabe que na China tem essa coisa das 10 mil coisas. Já ouviram falar nisso? O número 10 mil na China é um número, é uma unidade mais comum do que para a gente. Lá a contagem em muitas coisas é feita de 10 mil em 10 mil. Mas o 10 mil para eles tem uma representação de complexidade também. E eles têm vários provérbios, questões sobre isso. Uma delas é a seguinte: chegaram para uma centopeia
E a pessoa perguntou para a centopeia, como é que você consegue andar com as suas 10.000 pernas? Aí o que aconteceu com a centopeia naquele momento? Ela desaprendeu a andar. Já ouviram falar nisso? Então o problema aí é como que a centopeia reaprende a andar. Porque o que você está tratando aí é de uma complexidade muito detalhada, coisa que no dia a dia, por exemplo, olha essa lista aqui. Você chega isso aqui para a pessoa fala, e agora? Ela desaprende a andar naquele momento. Aí, o que você estava descrevendo aí, eu não sei se é isso ainda, se já é isso, uma maneira de reaprender a andar com tudo isso. Mas o que eu queria colocar aí como um elemento para pensar, que tem a ver com a primeira pergunta e essa abordagem agora, é o ponto da experiência marcante. Quando a gente pensa em momentos marcantes na vida, para uma criança, até para um adulto, muito para as crianças, talvez sejam momentos onde os princípios sejam assimilados, nas experiências marcantes. Uma coisa é o estudo, a pessoa estuda, Outra coisa é quando chega na vida, e aquilo na vida se aplica de uma maneira inesquecível. Sabe? Então, assim, eu entendo que a experiência marcante é um ponto de grande reaprendizado. Sabe assim? Porque é diferente do estudo. Isso que você descreveu, eu entendo como no campo do estudo da consciência. Outra coisa é a prática da vida. É a hora que está lá no teste. É no dilema. É que eu acho que você tocou no ponto assim, no dilema. Eu não dissocio isso que eu estou falando da vida, não. Por quê? Porque eu já estou raciocinando dessa maneira. Nas condutas do dia a dia. Então, assim, são 3 coisas aí que eu quero te falar. A reeducação, a gente vê que acontece isso. Então, a gente está procurando fazer esse trabalho de ajuda para a pessoa se reeducar, para chegar naquele estágio de serenão, lá de evolução que a gente colocou, né? Que eu acho que é a meta de todo mundo. E aí, o que acontece? A pessoa... Tem gente que já... O aluno chegou e falou assim, não, é muito, eu não vou fazer essa maratona aí, não, de 1 por dia, 30 dias, porque é muito para a minha cabeça. Aí ela falou, eu escolhi 1. Cara, perfeito. Porque assim, o que interessa é a pessoa pegar 1, pegar 2, ver a maneira que ela consegue raciocinar e que ela, no dia a dia, ela consiga associar aquela ideia, que é o conceito do princípio, para a realidade dela na conduta. Então, no dia que ela vai, sei lá, a pessoa atende telemarketing, a profissão dela é telemarketing. Aí ela vai aplicar o princípio lá da autoimperturbabilidade 30 dias, na hora que ela estiver fazendo telemarketing. Então o cara liga, xinga ela fala, a princípio, você faz telemarketing? Não. Aí a pessoa atende, né? Telefone, vai ser xingado o dia inteiro. Aí ela fica, princípio da autoimperturbabilidade. Então, assim, nossa, trafó. Será que o cara lá está com problema, dor de barriga, uma situação séria? Fala. E o outro lado também, né? Enquanto cliente de telemarketing, aplicar o princípio da autoimperturbabilidade. Pessoa do telemarketing que fica lá, diz que 1, tananá, diz que 2, tananá. Você vai ficar 1 hora naquele nhenhenhê, princípio da autoimperturbabilidade. Aí você, no raciocínio, você vai associando. Não, eu preciso manter a serenidade, porque é cosmoético. Se eu xingar, a minha pensenidade não é ortopensênica. Então, eu vou estar contaminando, né, a pessoa, o ambiente. Com isso, eu não vou ser cosmoética, eu vou ter que fazer o ressarcimento, princípio do para-direito, eu vou ter que ir lá fazer ressarcimento, de alguma maneira. Então, é a reeducação intraconsciencial. Tá. Aí tem um outro aspecto que você falou que é muito legal, que é o dilema, que são aquelas situações da vida que são trágicas para a pessoa, vamos dizer, né? Porque ela entra numa angústia muito grande, que ela precisa resolver um problema sério, né? Sei lá, transplante, né, do filho, que ela não sabe se vai pedir para furar a fila, né, do transplante, porque tem que salvar a vida do filho ou de outras pessoas. Aí é um dilema. Então ela vai ter que pegar o princípio, assim, qual que é o melhor princípio para aplicar? Aí é um caso específico lá. Então, você seleciona um princípio. Aí, nesses casos, a gente tem a preceptoria da cosmoética, porque a gente percebe o seguinte, a nossa vida ela é feita de dilemas. Desses casos concretos, né,
filho drogado, sei lá, né? Estou pegando as situações mais drásticas, né? Droga na família, né? Casal que o marido bate na mulher, né? Se vai separar ou se não vai. Então, assim, ajudar a pessoa a raciocinar nessas decisões em cima de princípio acalma já a pessoa e ela consegue raciocinar com mais clareza. Então, esse é outro aspecto. E aí, a partir daquela situação trágica, né, drástica, aquele princípio fica incorporado, né? Eu acho que tem razão no seu raciocínio. E aí, de outro aspecto, você pode pensar assim, que é uma técnica. Você lê esse rol todo aqui, qual o princípio que foi automático na sua cabeça? Aí eu peguei a Maíla aqui, porque ela é da maximização dos esforços. Se tiver problema, consulta com ela, que ela é a mulher do maximização. Que ela é assim, foi mais ou menos isso que você falou, né? Eu gosto desse princípio, porque esse aqui para mim é fácil. Isso provavelmente significa o quê? Que a Vidas ela está trabalhando isso. Já está no paracérebro, né? Já está na parasinapse. Então, ela lê aquilo, ela já recuperou ou trabalhou no intermissivo. E a partir de ela consegue consolidar os outros. Então, assim, a gente tem essas técnicas, vamos dizer, de questionamento para ela ver, técnica de proposta de aplicar lá tantos por dia, mas tem que registrar. Né? Tem que registrar. Ó. Na hora que eu fui comer no almoço, eu botei batata frita com torresminho. Aí depois, ela vai todo mundo lembrar do torresminho e batata frita na hora do almoço, né? Mas são coisas assim simples, do dia a dia, né? Porque senão fica uma coisa muito teórica. Aí ela coloca, botei torresminho e batata frita. Saúde somática. Aí, para mim, é um valor ideal. Hoje, esse princípio, ó, é princípio ideal, porque aí tem as categorias, princípio real, ideal, semi-real. O real é o fácil, né? É o que eu gosto. O ideal é o que acha lindo, né? O real é fácil, né? É. E é o que eu faço, é o que o dia a dia está acontecendo. É o que eu faço, né? Agora, eu acho que essa abordagem, né, esse questionamento aí que o Ulisses trouxe é bem interessante. Primeiro porque a cosmoética ela é vista como uma coisa meio que etérea, né? Uma coisa muito abstrata. E, geralmente, quando as pessoas chegam nos cursos lá, ou na AIC, elas têm dificuldade em colocar em prática, né, vivenciar a questão da cosmoética. Até por isso que a gente até coloca a questão de autocosmoética, a gente fala mais de autocosmoética. Agora, isso que você está falando é bem interessante, porque, assim, no curso, por exemplo, a gente fala sobre valores, princípios, etc. e tal. Mas se você pegar um princípio de, assim, me diga aqui nessa lista de 75, acho que tem 75 aí, né? Um princípio que você se identifica, com o qual você se identifica. Aí a pessoa vai dizer, eu me identifico com esse princípio aqui. Beleza, ótimo. Você acha que se vivencia esse princípio? Esse princípio aqui é o que está na minha cabeça, me identifico com ele é lindo, maravilhoso. Então, agora eu queria que você descrevesse aí, na última semana, 20 condutas do seu dia a dia, tá? Que foram norteadas por esse princípio. Princípio da autoimperturbabilidade, manter o serenismo. Não, conduta 1. Aí vamos lá, ela começa. 1. Algo que você... só um minutinho, o que você quer que eu faça mesmo? Eu quero que você escreva aí 20 condutas que foram norteadas por esse princípio que você se identifica, com o qual você se identifica. Então, claro. 1. Vem cá, conduta é aquilo que a gente faz no dia a dia? Isso, aquilo que você faz no dia a dia, que você fez efetivamente. Eu não estou conseguindo. Então, assim, o que a gente percebe é aquela pessoa que diz assim, qual é o seu valor? Interassistencialidade, beleza. 20 condutas na última semana que mostram que você foi interassistencial. Dar água com o gatinho conta? Conta, tudo bem, não tem problema. Molhar a planta conta? Também conta, tudo bem. Mas eu quero saber, sim, em relação a seu relacionamento com outras pessoas, no dia a dia, vamos lá. Aí tem dificuldade. Então, o que a gente quer mostrar é assim, porque você tem que trazer a cosmoética para o seu dia a dia. E, para isso, esse processo, essa analogia que você usou aí da centopeia é bem interessante, porque, assim, mas você já entendeu, porque tem muita gente que já leu sobre Conscienciologia, já estudou 700, mas parece que é um reprodutor de uma ideologia dominante, digamos assim, lá do Bourdieu, me lembra lá do Bourdieu, né? Pierre Bourdieu,
que é o reprodutor, ele reproduz o conteúdo da Conscienciologia, mas ele não consegue ainda vivenciar esse conteúdo, colocar em prática esse conteúdo. Eu vou te dar um exemplo bem clássico que as pessoas contam no curso, que é a pessoa que está passando mal, liga para o vizinho e fala, eu sei, a gente fala isso no curso, né? Isso aconteceu. Eu estou passando mal e você poderia me levar no médico, para o vizinho? E a vizinha falou, não, agora eu não posso porque eu estou preparando meu curso de interassencialidade. Então, a pessoa está preparando o curso de interassencialidade dela, está focada ali, mas ela não consegue pensar ou perceber que aquilo que ela vai fazer é uma interassistência. Igual aí o outro contou lá para a gente. Esse é o princípio da mega assistência. Ela não associou a mega assistência com o cara ligando, com a aula, com nada. Aí a pessoa contou para a gente assim, eu ouvi você falar isso, e eu estava num evento de TENEPS, e alguém falou, estava passando mal, isso aconteceu mesmo. Não sei se o seu caso é verdade. Não, o nosso caso é verdade, mas o meu é verdade. Que a pessoa estava passando mal, ela estava no finalzinho e falou assim, eu estou passando mal, você tem como me levar para o hotel, que eu estou passando muito mal, agora eu não posso, porque eu tenho que estar no horário da minha TENEPS. Entendeu? Então, tem umas coisas assim que a gente parece que ainda está no mundo das ideias, né? Não consegue trazer aquilo para a realidade. E aí é interessante, assim, como é que a gente vai fazer com que a pessoa entenda que a Conscienciologia, ela é prática, né? Ela precisa ser colocada em prática. A cosmoética é isso. A cosmoética é igual fazer o CPC. A pessoa faz o CPC dela, coloca na gaveta, fecha a gaveta e acabou. Não é isso, entendeu? Isso é aquilo que você fala, né? A gente, quando foi montar o curso Esquadrinhamento da Auto-Mega Cosmoética, que é esse de 6 modos, você vai ler Mega Cosmoeticologia no DAC, você acha que o Valdo vai falar dos princípios da Consciência Livre das Paraleis, da Consciência Livre, que já está, né, tudo lá. Ele vai falar da formiguinha, que ele não mata. Ele vai falar que não pisa na grama. No cavalo, né, que é escravo, que é você não escravizar o bicho, assim vai, entendeu? Só que as pessoas pegam isso e aí radicalizam porque não pensou, não raciocinou com calma, com base em alguma coisa, e aí não pisa na formiga. Mas leva o cachorro para fazer cocô na grama do vizinho. Isso é fato real também, né? É um caso que contava para a gente, que é vizinho aqui, nosso, e a pessoa saía de carro da casa dela, ia no outro condomínio para levar o cachorro para fazer cocô na grama e não limpava cocô. Então, você vê, é legal isso que você falou, porque assim, ela não associou, ela não se reeducou para ver o que é conduta cosmoética, o que é princípio, o que é importante, é tudo teórico. Ela está com o corpus da Conscienciologia todo teórico. Acho que tem a Mercedes, a Rita estava na frente, Mercedes. Você passa aí, depois eu passo para você. Tá? Eu acho que o diferencial de tudo isso, que é o que a gente procura falar muito na Cosmoethos, é a reflexão, né? Porque tudo isso que o Hegelston falou, que você está falando, e até o que o Ulisses falou, tem a ver com reflexão. Então, a pessoa não está acostumada a refletir. Né? E aqui a gente vê muito disso. Então, o caso que o Hegelston falou, vai lá na dinâmica, a Consciex fala para fazer isso e a gente faz. Né? Então, isso. Então, isso, até o próprio princípio da descrença, exige reflexão. Então, se a gente não pratica reflexão, a coisa vai meio no automático mesmo, e aí fica só na teoria. Né? E aí não tem a reeducação, é bem isso. E, inclusive, esses princípios também, gente, isso aqui não é dogma. Isso aqui precisa ser pensado, precisa ser refletido, a pessoa precisa entender no dia a dia o que isso significa. E o barato de você fazer a maratona é que a cada maratona que você faz, a mesma situação do dia a dia, você tem um olhar, uma interpretação, uma visão completamente diferente do princípio que você não tinha pensado. Isso vai ampliando a cognição de uma maneira, né, que vai dando a tal da cosmovisão. Para quando chegar nos grandes problemas, né, da nossa evolução, a gente saber resolver igual o professor Valdo sabia resolver, entendeu? Então, assim, a maioria o que pensa? Quando pensa? Depois que agiu. Né? Então, assim, normalmente é alguma coisa que a gente enfia o pé na jaca, né? Aí a gente fala, eu fiz bobagem, aí vai tentar consertar. Isso aqui ajuda a gente a começar a pensar bem lembrado, Rita, antes da gente agir.
Então, antes de eu decidir, antes de eu ver para onde eu vou, o que eu vou fazer, vou pensar com base em alguma coisa. Isso aqui dá o referencial de decisão. Isso, em última análise, é a gente ser juiz da gente mesmo. Né? É a gente ser orientador evolutivo da gente. Está aprendendo a ser orientador evolutivo. Da gente primeiro, para depois conseguir aprender a ser dos outros. Fala, Mercedes, você quer falar? Sí, para mí hay tres conceptos así que están interrelacionados y casi pueden parecer la misma cosa. Por ejemplo, principio para mí es una cosa como más establecida, o socialmente o de la forma que sea. Yo para el día a día no falo de principios, yo falo de hábitos y de comportamientos, porque realmente es... Tá? Agora sim, ha voltado de novo. Então, quando eu pretendo fazer reciclagem, he feito bastante reciclagens, mas nunca é absoluto, sempre está reciclando, porque inclusive quando você consiga reciclar alguma conduta, algum hábito, obviamente você não lo consigue em um dia, nem em dois, é um tema muito devagar, porque pode ser que venha de outras vidas, já esses comportamentos, ou pode ser que seja en esta, dadas as circunstâncias desta vida, não? Da igual de por qué ven o no ven. Yo estoy consciente de que tengo cosas que arrumar y eso quizá como principio me separa un poco del tema, ¿sabes? Cuando yo digo, porque puedo hablar más de ética o cosmoética, mas cuando falo de principio, parece que como es algo así regulado. Y yo acho que, si lo veo así, yo tenho menos desejo de fazer. É decir, é uma coisa assim um pouco absurda, não? Infelizmente acabou nosso tempo. Eu vou te falar o seguinte: depois a gente conversa, porque esse debate que você falou, a Maria trouxe no início algo semelhante, né? Só para você saber, a conduta, o hábito, né, o costume, vamos dizer, isso mostra para a gente algum princípio, algum valor que está por trás. E o princípio ele não é absoluto, isso é um processo contínuo até a gente virar consciência livre. Mas aí eu te convido para você ir lá na Cosmoetos, você vai gostar do modular, porque a gente trabalha isso muito. Porque isso é uma abordagem conscienciométrica, né? Que a gente vai fazendo uma associação muito em genérico. Mas depois eu converso com você aí. Gente, acabou o tempo. Adri, só umas para ela. Mercedes, terça-feira, se você puder, eu vou defender um verbete chamado... teu verbete da Fabiana. Pensamento pragmático cosmoético. Vai contar a história dos cursos da pensamento, pensene pragmático cosmoético. Cosmoético, isso. Gente, obrigada. Eu não terminei no horário, tem 2 minutos. A próxima tertúlia, domingo que vem, dia 7, será com o professor Mário. O tema Ponderações Parapsíquicas e a especialidade mental somatologia. Muito obrigada aí de novo, obrigada pelo pessoal. Eu já estou querendo a agenda 2019, tá? Tchau.